Bom, pessoal, então, a parte de material e métodos, né, também conhecido como metodologia, ou muitas vezes só pelo termo de métodos, é a parte da investigação em que o investigador vai demonstrar o passo a passo da sua investigação, do início até o final dela, né? Ou seja, como é que ela foi planejada, como é que os experimentos foram divididos, se foi feito em etapas, qual foi a sequência dessas etapas, quais foram as análises que foram contempladas. Ou seja, é uma forma de escrever o que foi feito de maneira a que outras pessoas, ao lerem aquele trabalho, tenham capacidade, tenham condição de conduzirem estudos similares. Portanto, ela tem que ser o mais detalhada possível. Contudo, algumas coisas hoje em dia não precisam ser detalhadas, como a gente vai apresentar já já. Então, dependendo muito do tipo de investigação, se ela tem um caráter mais quantitativo, se ela tem um caráter mais qualitativo, assim como em cada uma dessas partes, dependendo da área que se tem a escrita de um determinado capítulo, né, ou seção de material e métodos, você tem diferenças em relação à estrutura, em relação à linguagem, em relação à apresentação dos dados. Portanto, o que eu vou falar aqui é muito também com base na minha experiência de investigador, mas que não deve ser tomado ao pé da letra para todas as áreas de conhecimento, porque temos uma grande variedade de estilos e de formas de apresentação. Se a gente está indo mais para uma área da engenharia, ou da matemática, ou da física, ou da nutrição, ou das ciências sociais, ou do marketing, ou da medicina, enfim, tudo vai depender da área e especialmente também do estilo do periódico que nós estamos tentando submeter o artigo. Então, esse trabalho do material e métodos, eu gostaria de dividir essas duas partes, né? Primeiro, o que nós entendemos como material, portanto, é exatamente esse desenrolar, esse conjunto de atividades, de etapas que compuseram uma determinada investigação científica, e os métodos, que é exatamente aquela parte da metodologia que vai descrever, por exemplo, alguns testes estatísticos que foram conduzidos, alguns softwares que foram utilizados, para as diferentes partes, por exemplo, para a parte de imagem, para a parte de biologia molecular, para a parte de cromatografia, muitas vezes, quais foram os equipamentos, quais foram as condições cromatográficas, qual foi o tipo de coluna, qual foi o tipo de gás, se é na parte da biologia molecular, quais foram os passos a passos, desde da preparação ali da amostra até a determinação. Portanto, você tem, nesse capítulo de material e métodos, essa divisão, né, que o investigador tem que observar dentro dos principais artigos da sua área, e especialmente dos que estão sendo citados ali naquele artigo, como as pessoas pensaram, e de repente ver aquilo que pode ser aproveitado e aquilo que pode ser claramente aperfeiçoado para, claro, o investigador dar a sua cara em relação à organização dos dados, das ideias, os quais facilitarão a interpretação e a apresentação no capítulo de resultados e discussão, como também vamos conversar. Nesse sentido, é importante da gente diferenciar rapidamente os dois tipos de investigações que a metodologia científica cobre. Uma investigação que nós chamamos, ou uma pesquisa do tipo quantitativa,
e uma investigação ou pesquisa que chamamos qualitativa. Dentro dessa investigação quantitativa, alguns aspectos, né, são importantes. Primeiro, ela tem que ser conclusiva. Ela tem como objetivo quantificar um problema e entender a dimensão dele. Para isso, na formulação das hipóteses e tal, né, você vai ter que, de uma certa forma, trabalhar, por exemplo, na coleta de dados, na análise de dados, na interpretação desses dados, e verificar implicações daquele trabalho e, de uma certa forma, concluir acerca de tendências, acerca de determinados comportamentos, com base naquilo que você calculou, estimou, a partir, muitas vezes, de testes estatísticos, a partir, né, de modelos matemáticos, enfim, você tem todas essas várias possibilidades para serem aplicadas aí em investigação do tipo quantitativo. Por outro lado, a gente tem também, na investigação qualitativa, a possibilidade de utilização em outras áreas do conhecimento, por exemplo, dentro da área de marketing, dentro da área de ciências sociais, dentro da área até mesmo da parte da saúde, por exemplo, quando o objetivo principal não é, de uma certa forma, quantificar, né? A investigação qualitativa ela tem um caráter mais subjetivo, que tende a procurar entender determinados comportamentos, determinadas opiniões, determinadas ideias, ao invés de simplesmente mensurá-las, medi-las, certo? Portanto, é uma área que eu tenho menos experiência no tema, mas serve também de ideia aí para aqueles que quiserem adentrar um pouquinho mais sobre essas investigações qualitativas e entenderem um pouco mais como é que ela é dividida e que tipo de trabalho é mais comum. Uma outra coisa que é importante é da gente diferenciar o que chamamos de dados primários e dados secundários. Portanto, aqueles dados primários são dados que são chamados de dados brutos, ou seja, que normalmente é o próprio investigador que os coleta, quer a partir de uma entrevista, quer a partir de uma condução experimental em um laboratório, quer em uma unidade piloto. Enfim, você tem as várias possibilidades de coleta de dados primários aí, quer num posto de saúde, num hospital, fazendo ali coletas, aplicando questionários. E aí também existe a possibilidade de a aquisição ser a partir de dados pré-existentes aí em bancos de dados, na literatura, que é o que nós chamamos de coleta de dados secundários, tá? Portanto, esses dados aí não são diretamente coletados ali pelo pesquisador, mas o mesmo faz uso de uma determinada base de dados pública ou privada existente, como livros, como registros, como artigos, websites, enfim, né, publicações. E aí, a partir daí, você consegue também fazer uma dada avaliação quantitativa. E ainda a gente tem a possibilidade de fazer uma combinação entre dados primários e secundários, ou seja, muitas vezes a pessoa faz uso de um determinado dado secundário e aí se vê naquela condição de necessitar de uma busca de informações, de realizar algum tipo de pesquisa, de entrevista, etc. E desta forma é feita uma complementação desses dados secundários com a aquisição de dados primários. Bom, então aqui nós temos algumas dicas em relação a essa seção do material, né? Primeira coisa que nós colocamos como dica é que comece a escrita enquanto está realizando os experimentos. É extremamente importante, né, que você faça isso de forma paralela, porque é nesse momento que as informações estão mais frescas na cabeça, que vai ficar muito mais fácil de você
escrever essa parte do que, muitas vezes, quando já concluiu os experimentos, muitas vezes que levam meses até que você comece a escrever. Portanto, já faça isso de imediato. Ou seja, anotar dados atípicos, anotar condições, por exemplo, laboratoriais, falta de energia, falta de reagente, problema operacional, enfim, quebra de equipamento, enfim, todos esses fatores vão lhe ajudar certamente nesse processo de escrita e de interpretação dos resultados. Uma coisa em relação a artigo científico, dissertação, de mestrado, tese de doutorado, monografia de graduação, enfim, né? Uma coisa que já aconteceu, o verbo tem que estar no passado. Assim como em vários momentos, quando a gente está elaborando, por exemplo, um plano de mestrado, um plano de doutorado, muitas vezes um projeto de pesquisa, sempre o verbo é no futuro, porque é algo que vai acontecer mais para frente. Uma coisa que também é importante em relação ao tempo verbal, devemos escrever no modo impessoal. Veja que isso dentro da minha área, dentro ali do meu conhecimento. Pode ser que em outras áreas, algumas outras revistas, essa prática seja diferente, mas não nas que eu venho acompanhando aí ao longo dos últimos 20 anos, certo? Portanto, esse tempo verbal, que tem que ser no impessoal, né, para aqueles que não estão se lembrando, por exemplo, utilizando fez-se, realizaram-se, determinaram-se, foram determinados, foram obtidos, foram investigados, enfim. E não escreva no modo pessoal. Ou seja, eu fiz, nós fizemos, nós organizamos, nós postulamos, postulou-se, investigou-se, fez-se, certo? Sempre no impessoal. Uma outra coisa que já comentamos, né, em relação à importância da gente ver outros artigos, como as pessoas escreveram, e sempre buscarmos formas de aperfeiçoar determinada organização, determinada descrição, determinado detalhamento desse capítulo. Eu gosto muito de trabalhar com itens, e se possível, esses itens de serem atrelados a uma mesma divisão da seção de resultados e discussão, porque fica muito mais fácil para quem vai analisar o seu artigo de fazer esse trabalho de vai e volta, ou seja, vendo de fato aquilo que foi planejado e vendo de fato aquilo que foi executado e os resultados que foram obtidos e as principais conclusões que foram obtidas por seção do artigo. Muitas vezes do que quando a gente tem tudo misturado, que fica bastante confuso muitas vezes a leitura. Eu gosto muito de sempre organizar o detalhamento de todo o delineamento experimental em um fluxograma, em uma figura, que mostre ali uma evolução no tempo das diferentes fases da minha pesquisa, dos diferentes objetivos da minha pesquisa. Portanto, eu gosto muito de sempre que possível fazer isso, e isso, inclusive, muitas vezes, nos ajuda até a fazer, por exemplo, o Graphical Abstract, que também já discutimos um pouco sobre ele. Para ganhar espaço sobre outras partes do artigo, cite outros trabalhos, inclusive os seus, né, que já foram publicados, porque você economiza em espaço e você diminui os riscos de autoplágio, que também já discutimos aqui em vídeos passados. Portanto, é muito importante que se faça esse trabalho com base no que você já publicou, para deixar de uma certa forma claro aquilo que foi realizado na presente investigação, no presente artigo, mas que algumas coisas que não vão trazer nenhum prejuízo ali para o entendimento possam ser citados, ou você vai ter que fazer um trabalho de remodelagem da forma escrita, muitas vezes de investigações que são muito parecidas, sob pena, né, de que se não fizer isso, os softwares que também já falamos de verificação de plágio e de autoplágio vão pegar e muitas vezes você vai ter o artigo negado antes mesmo de ser encaminhado para os avaliadores. Portanto, esse
material. Quando a gente trabalha numa investigação do tipo quantitativa, mas, por exemplo, a partir de levantamento de dados, algumas informações usualmente são presentes. Por exemplo, qual a base de dados que foi utilizada, onde está disponível, qual foi o período de investigação, em que local que foi essa investigação, quantas pessoas foram entrevistadas, por exemplo. Ou seja, como foi o passo a passo, desde a coleta até a finalização da pesquisa. Como o questionário muitas vezes foi realizado, como ele foi aplicado, como ele foi interpretado. Ou seja, tudo isso, né, faz parte desta investigação com base mais em processos de levantamento de dados. Quando você tem, por exemplo, uma pesquisa conduzida em uma escala de laboratório, muitas vezes em uma escala maior, uma escala piloto, uma escala de demonstração, você vai, nessa parte do material, descrever muitas vezes a partir de seções, de itens, reagentes, vidrarias, enfim, equipamentos, né? Tudo isso você vai descrever ao longo ali da seção de material e métodos. Ou seja, quais os reagentes que foram utilizados, por exemplo, se você está avaliando um determinado fármaco, né? Qual foi o fornecedor daquele fármaco, qual a pureza dele, né? Ou seja, quais foram as principais vidrarias utilizadas, quais foram os principais cuidados em relação à manipulação, né? Quais foram os principais equipamentos utilizados nesse sentido, qual o modelo de um determinado equipamento, por exemplo, você usou uma centrífuga, qual é o tipo de fornecedor daquela centrífuga, né? Qual é o modelo dela, qual é o país de fabricação, certo? No caso, por exemplo, de pesquisas mais ligadas a tratamento de águas residuárias, qual a água residuária? Muitas vezes você utiliza uma água residuária real, onde ela foi obtida, né? Muitas vezes não se coloca o nome da indústria, né? Ou se coloca de uma maneira mais geral, quando não se tem ali uma expressa autorização, né? Foi coletada em uma indústria têxtil, por exemplo, localizada na cidade tal, por exemplo. Qual o tipo de inóculo que foi utilizado, né? Como eles foram transportados, como eles foram armazenados, quanto tempo decorrente da chegada fez a utilização, enfim, tudo isso você precisa, né, detalhar. E para aqueles que vão fazer várias análises, por exemplo, de qualidade de água, por exemplo, DQO, nitrogênio, enfim, todas essas coisas, não precisa dizer que se adicionou o reagente A com B, não precisa disso, né? Tudo isso já está, muitas vezes, contido num determinado manual, por exemplo, Standard Methods, né? Muitas vezes a gente coloca, inclusive, o próprio número dentro do Standard Methods, né, que a gente chama de AFA, que aí todo mundo sabe ali e vai consultar dentro do AFA, eventualmente, os cuidados, né, todo o passo a passo para a realização daquela determinação. Isso aqui são apenas alguns modelos, né, de pesquisas que eu observei, fazendo esquemas, resumos ali que facilitem esse processo de apreensão de todas as etapas que foram, de todas as etapas que fizeram parte dessa investigação científica, as quais são descritas na metodologia, né? E aqui, muitas vezes, quando a gente tem diferentes itemizações, ou seja, por exemplo, nesse artigo que eu peguei, no Science Direct, por exemplo, né, na metodologia a gente teve a divisão desses 4 itens aqui, de sampling, water concentration e RNA extraction, né, você tem aqui essas análises aqui do PCR quantitativo, né, por exemplo, nessa pesquisa que eu peguei no Science Direct, a gente tem aqui a divisão em 4 itens, né, como vocês podem ver aqui, e certamente muitas coisas serão tratadas, né, ali dentro do capítulo de resultados e discussão. Ou seja, muitas vezes quando você tem uma coisa menos complexa em termos de determinação, você não precisa destrinchar em relação a objetivos, né, porque aqui era simplesmente um objetivo único de detecção
do SARS-CoV-2, mas muitas vezes quando você tem uma maior complexidade em termos de etapas da investigação, a gente tem a divisão em vários objetivos específicos aqui da investigação, como nesse artigo que eu apresento aqui para vocês, em que nós temos aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8 diferentes etapas que compuseram a investigação. E muitas vezes essa pesquisa, essas etapas, são divididas num resumo, numa figura resumo, ou muitas vezes num quadro resumo ali, com diferentes variáveis ali que compuseram muitas vezes cada uma das etapas. Isso aqui é apenas para mostrar em artigos do nosso grupo, né, exemplos de resumo de uma etapa operacional, de diferentes etapas operacionais em uma investigação. Nesse primeiro aqui à esquerda, a gente observa a divisão em 7 etapas. Aqui, o tempo de cada etapa e, no final das contas, o tempo decorrido. A gente observa o tempo decorrido de cada etapa, né, e pela diferença, a duração da etapa. E aqui a gente observa também, muitas vezes, a duração total da investigação. E a gente também consegue observar, muitas vezes no resumo em uma tabela, as diferentes variáveis que compuseram cada uma dessas etapas. E muitas vezes a gente, para facilitar a apreensão de uma determinada rotina laboratorial, determinada operação de um sistema, a gente faz ali uma figurinha para facilitar essa apreensão, como vocês podem observar nessa figura aqui do lado direito. Por fim, aqui na parte de métodos, que a gente vai exatamente mostrar como os resultados, como as análises foram conduzidas, né, como os resultados foram interpretados, que softwares que foram utilizados, que condições de equipamento específica foram utilizadas, que testes estatísticos muitas vezes foram realizados, certo? Aqui que a gente dá todo esse nível de detalhes. Por exemplo, se eu faço análise cromatográfica, qual o tipo de coluna, qual o tipo de gás, qual o tipo de temperatura que foram utilizadas ali, né? Ou seja, qual o modelo, por exemplo, de cromatógrafo, qual a marca, qual o tipo de fornecedor, não só da coluna, mas também do gás, também do equipamento, como a estatística foi realizada, quais foram os softwares, e aqui é apenas para mostrar, deixar para vocês de uma forma textual, como alguns desses aspectos pontuados aqui foram escritos nessa parte dos métodos aqui dos diferentes artigos. Então essa é a ideia, gente. Veja que foi repassado de uma maneira muito direta, muito simples, na minha opinião, né? Então, para a gente finalizar das coisas que foram colocadas, eu gostaria de pontuar, né, em relação ao tempo verbal, não esquecer, sempre no modo impessoal, para artigos sempre no passado, o nível de detalhes, que é muito bom assim, se dar uma olhada nos artigos que são submetidos na sua área, especialmente naqueles que foram utilizados por você, sempre tentando melhorar, tentando deixar mais clara essa apreensão por parte dos leitores, e isso vai facilitar futuras citações, e também em relação à divisão desse capítulo de material e métodos, sempre que possível em itens, com figuras resumos ali que facilitem essa verificação das diferentes etapas, dos diferentes objetivos ao longo do tempo. E, sempre que possível, fazendo o casamento entre o que foi definido, itemizado na metodologia e aquilo que vai ser apresentado e discutido no capítulo de resultados e discussão. Bom, então eu acho, pessoal, que cobrimos o que eu queria dizer nessa parte de material e método. Espero que tenham gostado. E isso faz parte de outras ações que iremos conduzir nessa parte de escrita científica, como produzir um determinado artigo científico. Não deixem de divulgar nosso canal e espero vê-los em breve. Um grande abraço.